Bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Mulheres de Produto. Eu sou a Thalita Moraes e hoje a gente vai falar de um tema bem legal, porque a gente está vivendo tempos estranhos, né? A rotina mudou drasticamente, mas tem uma coisa que não muda nunca, que é a pressão interna que nos colocamos para atingir um nível de performance igual ou até superior ao período pré-quarentena. Vamos discutir como não cair nessa armadilha e também como sair dela. Antes de iniciar a pauta principal, alguns recadinhos. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, crítica ou desabafo, enviem pra gente no podcastmdp@gmail.com. Sigam a gente nas redes sociais. Somos o @Mulheres de Produto no Instagram, estamos como @Mulheres de Produto no Facebook e no LinkedIn também. Acompanhe os artigos das mulheres da comunidade lá no Medium. Tem conteúdo de Product Management, Design, Agilidade e um especial sobre transição de carreira para produto. Então vai lá conferir. Pressão por resultado é algo corriqueiro no dia a dia de quem trabalha com produto, mas parece que essa pressão ficou ainda maior nesse período que estamos vivendo. Eu não estou falando do chefe cobrando, que também é um assunto para outro episódio, mas sim da pressão que nós mesmos colocamos. Para conversar sobre isso, hoje eu estou com a Jéssica Seixas, que é Product Manager na Samap. Oi, gente, já é minha segunda vez aqui, é um prazer conseguir, na verdade, poder contribuir com a comunidade, que é uma comunidade incrível de mulheres. Bem-vinda, Jéssica, prazer te receber aqui. Com a gente hoje também está a Renata Santana, People Partner também da Samap. Oi, gente, estou muito feliz também de estar aqui, é a primeira vez que eu participo como convidada de um podcast. Sou apaixonada por esse mundo de produto, tem 5 meses que eu trabalho com times de engenharia e produto na Samap, estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. Obrigada, bem-vinda, Renata. E aí, antes só da gente começar, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho mais para quem está ouvindo a gente. Eu trabalho com produto há mais ou menos 7 anos, né? Eu comecei lá em 2013 a trabalhar com aplicativos de jogos. Depois eu fui mudando para uma área um pouco mais de consultoria, né? Onde eu tive a oportunidade de trabalhar por 2 anos numa consultoria, onde desenvolvi vários produtos bancários, serviços financeiros. Depois tive uma breve passagem pelo PagSeguro. E agora eu estou há 1 mês, mais ou menos, na Samap, super feliz também. Eu acho que esse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? Mesmo assim, eu tive a oportunidade de ter um excelente onboarding, de me sentir presente dentro da empresa. Acho que isso é um golaço para essa Samap, eu tô super feliz. E acho que o que eu vou conseguir contribuir mais no papo de hoje não é nada muito profissional, até porque eu não sei muito o lado mais psicológico da coisa. Mas eu acho que eu vou trazer alguns insights de como eu me senti entrando na empresa, nesse período de trabalho 100% remoto. Então eu fui 3 vezes na empresa só no período de entrevistas e depois eu não fui mais. Então eu posso contribuir um pouquinho sobre como eu tô me sentindo, sobre como tá sendo um desafio interno pra mim também. E eu acho que é isso. Eu acho que a Rê pode explicar um pouco melhor também outros pontos. Eu estou há 1 ano e meio aqui na Samap, tem 5 anos que eu já atuo como business partner, people partner. Gosto muito dessa interação com as pessoas, gosto especialmente de ajudá-las e aí ajudar um negócio, né, através das pessoas. Para mim é algo que eu gosto demais. Gosto muito de ensinar também e compartilhar conhecimento principalmente. E esse tema quando a Jéssica falou comigo, fez bastante sentido porque eu sou uma pessoa que me cobro também, porém acho que eu diria que no último 1 ano e meio eu comecei numa jornada muito especial de tentar lidar melhor com isso comigo. Então, acho que vai ser bem legal aqui. Acho que eu vou trazer um pouco da minha vivência. E complementando também, assim, a Rê, eu acho que até pelo convite, a Rê foi uma das pessoas que, assim, me ajudou também nesse início, a gente teve uma conversa. E ter uma pessoa dentro da empresa onde você possa contar para conversar, ou realmente para essa pessoa entender o que tá acontecendo e te apoiar é super importante. Então, acho que por isso que a Rê tá aqui com a gente também, até para direcionar um pouco sobre essas questões, assim, o que eu preciso fazer? Tô performando, não tô? Qual que é a percepção dos meus managers, né? Então, acho que é muito legal. Obrigada pela presença, gente. Acho que vai ser um papo bem rico mesmo. Eu tô falando também de um lugar onde eu me cobro bastante, até demais. Então vai ser legal também compartilhar as angústias que eu tenho com vocês, enfim, e a gente chegar a alguma conclusão juntas, e para quem tá ouvindo a gente também.
Bom, eu vou começar então com a pergunta de $1 milhão, que é, afinal de contas, por que será que a gente se cobra tanto, mesmo sabendo que está vivendo um momento diferenciado, um momento meio esquisito? Por que será que a gente se cobra tanto? Eu acho que o que mais, pelo menos no momento que eu tô vivendo, né, o que mais tá fazendo me cobrar mesmo é o fato de eu ter decidido fazer uma troca de emprego nesse momento de quarentena e também de repente por não conseguir estar ali no dia a dia com todo mundo, ou eu ter que usar muito a tecnologia a meu favor. Eu acho que acaba me cobrando muito nesse sentido, assim, de como eu consigo mostrar o meu valor, mostrar os meus resultados, não só através dos resultados do meu produto indiretamente, mas também junto com os colegas de trabalho, porque quando você está atrás de uma tela de computador, é muito mais difícil você mostrar os seus valores, assim, no sentido de você não tem uma conversa de corredor que você possa contar um case de sucesso. E isso, se você for puxar alguém para falar no Slack, outra ferramenta, fica muito forçado, né? Então, eu fico me cobrando muito do tipo, cara, como eu consigo mostrar o valor do que eu tô entregando, ou eu consigo disponibilizar ou dar transparência sem que fique chato, né? Sem que fique aquela pessoa só querendo aparecer, que não é muito bem isso, sabe? Então, acho que eu tô me cobrando muito nesse sentido, assim. Quando eu penso sobre cobrança, para mim, cobrança, a gente se cobra sempre contra algo, né? Ou então ao encontro de algo. E normalmente é o encontro de uma expectativa. E quando a gente fala de autocobrança, é uma expectativa que a gente coloca sobre si mesmo. E aí, quando eu falo de cobranças externas, são expectativas que as pessoas têm sobre nós. E pra mim, falando de autocobrança especificamente, tem muito a ver, né? Tem vários aspectos, na verdade, né? A gente podia falar aqui 1 milhão de coisas. Mas trazendo um pouco da minha experiência, a minha autocobrança, ela nunca foi pontual, por exemplo, né? É uma cobrança que me acompanha a minha vida acompanhou, na verdade, a minha vida inteira. Desde quando eu era pequena, não foi fruto de uma educação nem nada disso, era algo muito particular meu, de personalidade, né, de perfeccionismo. E que eu fiz um movimento contrário de tentar desapegar. Para mim, eu acho que a nossa cobrança, a gente se cobra, a nossa cobrança está diretamente ligada com os nossos valores, com o que é mais importante pra gente. Quando eu penso por que eu me cobro, eu também tento pensar onde que eu não me cobro. E eu percebo que eu não me cobro em aspectos e pontos que estão lá embaixo na minha pirâmide de valores. E isso me ajuda a começar a tentar funilar para resolver a minha cobrança, que é tentar equilibrar os meus valores, né? E colocar a minha energia distribuída entre eles, porque aí eu consigo não colocar todas as minhas expectativas sobre o meu emprego, sobre uma entrega, sobre uma pessoa, sobre uma situação. Então, eu acho que a nossa cobrança, a gente se cobra muito quando a gente não consegue equilibrar muito bem os nossos valores, né? A nossa energia não está muito bem distribuída entre eles. E isso é algo que fica muito evidente agora que a gente tá 100% do tempo com a gente mesmo, né? Em casa, de home office. Eu compartilho bastante do sentimento da Jéssica, dessa questão de ser um pouco mais difícil de você se mostrar, né? Às vezes de mostrar o seu trabalho remoto. Muitas empresas estão aprendendo como fazer isso, né? É um grande momento de adaptação e ainda assim eu tenho que manter a performance que eu tinha antes naquele ambiente que era mais controlado. Então acho que esse é um dos fatores realmente que faz a gente se cobrar e colocar essa pressão toda. E isso que a Renata falou também é muito interessante. Eu acho que eu nunca tinha pensado sobre relacionar meus valores também às expectativas que eu coloco sobre o meu trabalho, por exemplo, né? Isso a gente pode expandir até para a nossa vida, enfim, em N âmbitos, em outros aspectos da nossa vida que também a gente se cobra bastante. Faz muito sentido correlacionar também com os valores que a gente tem. Acho que realmente fica um pouco mais complicado de mostrar agora que a gente está remoto e às vezes também a gente se dá conta agora que a gente está muito com a gente mesmo, digamos assim, de algumas coisas que antes não estavam evidentes, né, e alguns sentimentos que a gente não quisesse ver, enfim. É um papo meio terapia que eu tô falando aqui, mas
na minha vida eu levo meio dessa maneira, assim, eu acho que eu me cobro bastante, tô aprendendo a como equilibrar essa cobrança nesse momento e linkar isso com a produtividade, né, também, entender que às vezes eu vou ser mais ou menos produtiva, enfim, tá sendo um pouco um desafio para mim nesse sentido também. Eu acho, Thalita, você falou uma coisa interessante sobre a gente estar tendo a oportunidade de passar mais tempo com a gente mesmo, que eu acho que é uma oportunidade de ouro para as pessoas que se cobram muito se questionarem. Porque eu acho que no dia a dia, na dinâmica do dia a dia, onde tem muita coisa acontecendo, né, e a rotina normal, quando o momento de cobrança exagerada acontece, a gente não tem essa oportunidade de perguntar de onde ela tá vindo. E quando a gente está passando por esse momento que a gente está dentro de casa, então com muitos momentos de reflexão e de autoconhecimento para muita gente, a gente tem a oportunidade de, quando a gente sentir a cobrança, e a cobrança é acompanhada de um sentimento de medo ou de ansiedade, normalmente, a gente tem a oportunidade de parar e perguntar o que aconteceu, qual foi o gatilho desse sentimento, né? Em que momento ele aconteceu, e aí refletir sobre ele. Eu acho que é um momento super oportuno, inclusive, da gente se conhecer em relação a isso. Muito legal isso que você falou, Rê. E pensando assim um pouco também sobre como a gente está se cobrando, né? Eu acho que esse papo aqui vai ser legal para as pessoas que estão ouvindo, muito mais também para elas se identificarem, assim. Eu acho que esse é o momento que a gente precisa unir as mãos, assim, e todo mundo tá junto. Tá todo mundo no mesmo barco. É super comum, independente do seu carro, da sua posição de liderança, você ter momentos de insegurança, você ter momentos de autocobrança, assim. Eu acho que é um ponto bem, bem legal. Ainda pra mim é bem difícil conseguir identificar esse momento que eu tô me cobrando e conseguir pensar no que tá gerando isso. Normalmente eu só consigo sentir isso depois, ou no meu corpo fisicamente, ou assim, no momento que eu estiver muito insegura, ou quando eu converso com alguma pessoa, né? E eu vejo que algumas empresas acabam ajudando você a lidar melhor com isso, através de gerentes, pessoas que possam te auxiliar com isso. Mas eu também sei que algumas empresas não fazem isso, né? Eu acho que agora é um momento, de fato, de autorreflexão, assim. Acho que é esse momento da gente entender e tentar lidar melhor possível com essa situação, assim. Acho que o que causa também, pode estar causando muito medo e cobranças, etc., é onda de demissões, é crise, é governos, enfim. Acho que é um mix de coisas, né? Que deixa as pessoas bem inseguras, assim. E são coisas que, assim, não que antes da quarentena a gente estivesse num momento mais tranquilo da vida, né, mas o fato de ir pro escritório, trabalhar, ter aquela rotina, poderia estar mascarando um pouco como isso afeta o nosso dia a dia, né. Hoje, quem pode trabalhar em casa tá ligado nas notícias e acho que tá sendo muito mais afetado por isso também. Isso com certeza pode trazer mais ansiedade, falando bem por mim, assim, eu até evito bastante de olhar, causa muito mais ansiedade e acho que contribui para essa cobrança que a gente tem, né? Porque a gente se cobra porque precisa entregar, precisa ter uma performance aceitável, enfim, uma produtividade de acordo com uma expectativa que a gente tinha antes. Fazer tudo isso, entendendo que o mundo lá fora, né, tá meio estranho, tá muito incerto, talvez seja se cobrar demais mesmo, né? Então, não sei, talvez a gente tenha que tentar escolher algumas lutas aí, né? De repente entender o momento, tentar identificar de alguma maneira, que eu até, essa seria até minha próxima pergunta, assim, como vocês acham que a gente conseguiria identificar e não cair nessa cilada de ficar se cobrando, né? Mas é uma pergunta que eu nem vou fazer muito diretamente, assim, porque eu acho que é meio difícil de responder mesmo, identificar de cara e simplesmente, não vou cair nessa cilada de me cobrar e tal. Talvez a gente tenha que aprender a como lidar com essa cobrança, né? Muito mais do que, eu não vou me cobrar, né? Perfeito isso, Thalita. Eu acho que é meio utópico. Eu acho que é uma luta que a gente vai ter pro resto da vida em não se cobrar. Até porque, trazendo o meu ponto de vista, tá, Renata? Eu acho que a cobrança, quando ela é saudável, ela é positiva. Eu acho que coloca a gente se desafia, né? E até porque acho que a gente tem que tomar cuidado que o contrário de não se cobrar não é você ser negligente.
né? E aí você ser uma pessoa procrastinadora. Não é isso, né? Para mim, existe um equilíbrio saudável, que é difícil de alcançar, mas a cobrança ela pode ser positiva. E no ponto de conseguir lidar com a cobrança, a minha forma de fazer isso, eu gosto de quando o pensamento acontece, ou o sentimento acontece, eu gosto de pensar nas evidências. Quais são as evidências, né, que reforçam essa minha cobrança agora? Ou me colocar uma barra mais alta, ou cobrar uma performance fora da realidade. O que está por trás disso? E quais são as evidências que não reforçam? E aí, normalmente, quando eu estou me fazendo uma cobrança que não é saudável, as evidências que não reforçam e os motivos que não reforçam essa cobrança são maiores. E aí eu falo, não faz sentido. Não faz sentido. É completamente uma coisa, eu tô super valorizando aqui um ponto que não é real. Então eu gosto de fazer essa balança das evidências, sabe? De pensar no que é real. É difícil a gente conseguir identificar isso, mas eu imagino que quando a gente consegue de fato identificar esses pontos e atuar em cima deles, deve ser como se fosse um mind blowing, assim, né? Você vê que caraca, o mundo é diferente, ou nossa, eu tô me sentindo muito melhor. E uma coisa que eu tento pensar também, que é tentar realmente identificar o que está te gerando isso e alinhar as expectativas com você mesma, né? O que eu consigo fazer e o que eu tô querendo me cobrar fazer nesse momento, né? Excelente ponto, Diego. Gostei muito desse ponto de alinhar expectativas com você mesmo. E já dá até para puxa um ponto de alinhar expectativas com as pessoas com quem você lida também. Eu me lembrei agora do meu primeiro emprego mesmo, da vida, assim, assistente administrativa de uma microempresa da cidade que eu morava, lá em Salvador. E eu lembro, não sei de onde eu tirei essa coragem, como jovem de 18 anos, e na entrevista eu setei uma expectativa dos meus limites, porque eu fazia faculdade na época e eu sempre fui extremamente dedicada à faculdade e aos meus estudos, e eu queria setar naquele momento ali que a cobrança, né, a cobrança sobre mim iria até um ponto. Iria até aquele horário, iria até aquele limite. Então, eu acho que hoje em dia, muitas vezes a gente falha em setar as expectativas com a gente mesmo e com as pessoas da nossa empresa, seja os nossos pares, sejam nossos líderes. E aí a gente acha que a cobrança, ela é às vezes injusta, mas a gente nunca setou esse limite previamente, né? Isso que é interessante, gostei desse ponto. Até lembrando de uma coisa que eu tô fazendo muito recentemente, que inclusive é até me tirar da zona de conforto, assim, não é uma coisa que eu costumava fazer muito. É levantar a mão e pedir ajuda. E conversar com o manager, com a minha manager, ou quem for, e falar assim, eu não consigo dar conta disso sozinha agora. Você consegue me ajudar nisso? E acho que tá muito associado a esse elemento de expectativas, né? Quando você consegue dizer pra outra pessoa que você não consegue, ou você não tem ferramentas, ou não pode fazer naquele momento, acho que automaticamente essa sua cobrança, ela automaticamente já diminui um pouco. Porque você já sabe que a outra pessoa já entende o seu cenário e você também consegue se alinhar expectativas internamente, assim, nossa, já comentei com a pessoa que eu não consigo e ela vai me ajudar e tudo bem, assim. Ou não, né, dependendo do cenário, mas assim, eu espero que a empresa seja tão legal o suficiente para abraçar essas pessoas e falar, vamos fazer juntos. E a gente acaba fazendo muito o contrário, né? Às vezes, para provar alguma coisa para alguém, para provar para a gente mesmo, a gente acaba pegando mais atividades, se colocando à disposição para outras tarefas, quando isso, na verdade, só vai gerar mais sobrecarga, mais cobrança e, no final, muito mais frustração para a gente. A gente pode falar isso nas dicas de novo, mas é muito legal mesmo. A gente precisa, talvez, aprender a pedir mais ajuda e isso talvez evite a gente de cair nessa de se cobrar por algo irreal, né? Por uma produtividade que a gente idealizou. Enfim, essa é uma dica muito boa. É verdade. Uma outra forma de não cair de saber lidar ou não cair nessa cilada é a gente pensar, que é um outro exercício que eu faço também, e aí dou esse mérito à minha psicóloga, que é qual é o pior que pode acontecer. Qual é a pior coisa que pode acontecer? E aí quando a gente pensa no pior que pode acontecer caso aquela cobrança não seja aquela expectativa não seja atingida, eu percebo que, assim, até o pior a gente pode ressignificar e eu percebo que até o pior eu consigo lidar.
Claro que é meio que uma estratégia extremista, mas às vezes, quando a gente pensa no pior, o pior não é tão pior. Pelo menos pra mim, me tranquiliza às vezes, né? De pensar que o máximo que pode acontecer é eu não atingir uma expectativa e eu vou aprender com aquilo, né? Ou de eu não atingir uma expectativa e eu aprendo sobre mim e sobre a minha régua, sobre a minha barra e por aí vai. E na opinião de vocês, como as empresas podem ajudar de alguma forma nesse momento? Quem está se cobrando demais? Qual é o papel das empresas nisso? Eu acho que o papel das empresas, especialmente agora nesse momento, eu tenho visto o movimento e essa MAP incluída aqui, eu tenho passado de vários papos com outras empresas, é de muita empatia e flexibilização. Então, assim, principalmente empatia, em saber que pessoas não estão a gente está num contexto, eu vi uma frase que é super legal, que a gente não está trabalhando de casa, nós estamos trabalhando de casa momentaneamente por conta de um contexto fora do nosso controle. Então, a primeira coisa é empatia, sempre, e aí a empatia você desenvolve muito ali no contato individual, então principalmente dos líderes com seus liderados, de entender no one-on-one ali quais são os limites, né, como que aquela pessoa está lidando com cada situação, e de conhecer muito além do papel de PM, que efetivamente a pessoa está fazendo, mas de conhecer como pessoa. Então acho que a primeira coisa é a empatia. A segunda coisa é um certo nível de flexibilização, né? Eu sei que isso é bem complicado para as empresas, que ao mesmo tempo que a gente está vivendo um momento super delicado, é um momento também que as empresas estão tentando se manter de pé. Mas eu também vi muitos movimentos das empresas em tentar rever essas estratégias e falar qual é o mínimo necessário aqui pra gente, o mínimo necessário e viável que a gente consegue fazer agora e que a gente precisa fazer. Então, empresas dropando algumas prioridades, tirando alguns projetos ali da mesa, né, e mantendo ali o BAL, que a gente chama, né, para entregar, levando em consideração que as pessoas estão num contexto diferente. Então, acho que o primeiro ponto é esse, né, de empatia, o segundo de flexibilizar, de flexibilidade, né, de estratégias e prioridades, e flexibilidade com as pessoas, inclusive. Então, acho que a pior coisa que uma empresa e um líder pode fazer agora é microgerenciar, por exemplo, follow-ups constantes e ficar super em cima. Eu acho que isso agrava a ansiedade e a insegurança. E uma coisa que eu tenho falado muito, né? O time que tá nesse contexto agora, o time que tá remoto, o time que tá vivendo isso agora, foi o time que a gente construiu e que a gente confiou. Então, se eu trouxe essas pessoas, as pessoas que estão aqui com a gente, né, no barco, no meio dessa tempestade, são as pessoas que em um momento a gente confiou que elas poderiam fazer parte da empresa. Então, por que agora uma cobrança extrema? Por que agora desconfiança? Por que agora microgerenciamento? São as mesmas pessoas com que você sempre confiou e depositou confiança, ficha e expectativas. Então, se lembrar sempre disso. Legal esse ponto, Rê. Até citando um exemplo que aconteceu assim comigo no meu time, né, recentemente. E acho que, inclusive, eu tô passando por esse momento, assim, de descoberta, né? A gente tá descobrindo como trabalhar, né? E aí, um ponto interessante que aconteceu foi que, em alguns momentos, eu descobri que eu não sou tão produtiva na parte da manhã, assim. Por exemplo, 9, 10 horas da manhã ali, eu tô, assim, ainda engatinhando, ainda entendendo um pouco do cenário, do contexto do dia. E, às vezes, também eu tô super produtiva 11 horas da noite. E como eu consigo lidar isso, né? E aí, acho que na SAMAP a gente tem uma confiança e uma empatia muito grande entre nós do time, inclusive entre as lideranças. Então, eu me sinto extremamente à vontade de chegar pro meu time num dia que eu não estiver confiante, eu não estiver bem o suficiente e falar pra ele, gente, hoje eu não consigo trabalhar na parte da manhã. Não, desculpa, eu não vou conseguir participar da daily, mas eu sei, assim, o mais importante é saber os pontos que você precisa fazer, né? Acho que também não é criar um ambiente ali de pessoas fazendo tudo e não fazendo nada, enfim. Mas é muito mais sentido de confiança, assim. Eu posso chegar pro meu time e falar, olha, não tô bem hoje. E tudo bem, as pessoas elas não vão querer ficar te perguntando, por que você não vem trabalhar?
E também eu tenho uma relação extremamente de confiança, porque eu estou dizendo para as pessoas com quem eu trabalho que eu não estou conseguindo produzir. E ter essa liberdade, eu posso dizer que está sendo a melhor experiência da minha quarentena, assim, relacionada ao trabalho, sabe? Isso não quer dizer que eu vou entregar menos, ou que eu não vou fazer o meu dever de casa, ou que eu não vou trabalhar. Pelo contrário, você otimiza o tempo que você tem para o seu melhor resultado, né? Acho que isso é muito positivo nas empresas também. Então, já engatando nesse tema de produtividade, vocês acham que, de fato, é um momento difícil, a gente precisaria produzir mais, por exemplo? Porque será que a gente coloca uma produtividade real justamente nesse que é um momento tão esquisito e que a gente deveria olhar para nós mesmos com mais carinho? Vocês acham que a gente deveria produzir mais ainda? É uma bola dividida que eu tô passando por essa situação nesse momento. Ao mesmo tempo que a gente precisa pensar em soluções inovadoras que vai resolver o problema da empresa, que a gente vai conseguir nadar contra essa maré, essa crise, ao mesmo tempo a gente também, nós somos pessoas, a gente tem os nossos limites e essa cobrança, ela acontece muito dessa preocupação também, sabe? De performar, de conseguir já pensar numa solução e tudo mais, assim. Acho que eu não consigo nem dizer o que fazer, porque de fato essa é uma dor que eu tô passando nesse momento. Acho que a Rê pode ajudar melhor. Eu acho que é um momento da gente descobrir a forma como a gente produz melhor e como funciona pra gente, e não mais. Eu acho que o mais não necessariamente quer dizer de forma mais efetiva, mais assertiva, de forma mais confortável, mas pode ser uma oportunidade pra gente se descobrir em como a gente produz melhor. Então, como a Jéssica falou, ela já percebeu que de 9 às 10 ela não consegue. Ou então, eu, por exemplo, já percebi que segunda-feira de manhã é um dia ruim pra mim nessa quarentena. Todas as minhas segundas-feiras de manhã foram ruins. Baixa energia, reflexiva, sem conseguir fazer trabalhos ali mais estratégicos, de concentração. Acho que depois de 2 meses de quarentena, eu tô quase descobrindo o segredo da minha produtividade e não tem a ver com volume, tem a ver com qualidade. Ai, muito profundo, Rê, mas assim, lindo, amei o que você falou. Assim, a gente tá chegando num nível de conseguir descobrir essas coisas, né? Eu acho que isso é muita responsabilidade também da empresa, sabia? De permitir que o funcionário tenha esse ambiente seguro para experimentar, para conhecer seus melhores e seus piores momentos, né? Isso é muito importante. Eu não sei muito bem uma dica para quem passa por uma situação não tão parecida com essa. De repente uma empresa que tem um ponto controlado, ou uma pessoa que esteja passando por uma fase de microgestão ali, né, de um manager que está mais em cima. Você tem alguma dica, Rê, ou até mesmo Thalita, de o que essas pessoas podem pensar ou fazer para, de repente, melhorar essa situação? Eu tenho um palpite, vai. Eu não sei se vale tanto como uma super dica, mas às vezes quando a gente está num ambiente de microgerenciamento ou de uma cultura muito forte de gestão pesada, assim, né, muito em cima das pessoas, a gente se cobra muito de mudar essas situações, né? Então acho que a gente teria que ter consciência nesses casos, até que ponto eu posso influenciar, porque também acaba virando uma mega frustração, do tipo, putz, eu trabalho nesse lugar, eu não consigo mudar nada, as coisas são desse jeito, e eu acho que às vezes a gente tem que conhecer bem, né, o ambiente que a gente está, para se dar conta até que ponto é possível influenciar para flexibilizar um pouco alguma situação ou não. Acho que a minha dica seria para não se cobrar tanto se não conseguir mudar ou se não conseguir esse ambiente perfeito no trabalho que você tá, né? Se é nessa gestão um pouco mais antiga, enfim. Pode ser até um papo para outro podcast, mas é legal esse momento até para descobrir se isso tem fit com o que você acredita, para que, de repente, no futuro, você possa buscar lugares que estão mais alinhados com os seus valores e tudo mais. Então, não se cobrar se não conseguir mudar uma situação que é, de repente, uma cultura muito enraizada da empresa também. Eu acho isso importante. E tentar entender quais são os limites, né, até que ponto é possível influenciar para tornar esse ambiente um pouco melhor, um pouco mais leve nesse sentido, né, da gestão, por exemplo, ou de ser um ambiente um pouco mais aberto
a mudanças e a oportunidade de errar para aprender. Não poderia concordar mais. A gente que está trabalhando nessas empresas, que tem esse mindset de pensar na qualidade de vida e tudo mais, eu entendo isso como um grande privilégio. Eu sei que não é a maioria, e inclusive está bem longe de ser a maioria, né? Então acho que esse comentário que a Thali fez agora é de fato assim, super importante. Nem sempre a gente vai conseguir mudar a cultura. Inclusive, cultura é uma das coisas mais difíceis de se construir, inclusive de mudar. Então tá tudo bem, assim, respeitar. E mais importante é você se respeitar naquele momento, né? Assim, eu não também tirar seu sangue numa situação de que não tá te fazendo bem e tudo mais. Acho que é importante não se cobrar tanto mesmo. Eu quero deixar uma dica aqui para, não sei se tem alguma líder, né, algum líder ou alguém que já recebeu esse feedback de que cobra as outras pessoas demais, ou que é um líder que cobra demais, ou que microgerencia. Uma reflexão, né? Eu já li bastante sobre isso, e eu acredito realmente nessa teoria de que a gente chama de people positive. Então a gente tem que levar, se a gente quer que a pessoa reaja e se comporte de uma forma, eu acho que a gente tem que tratá-la como tal. Por trás da autonomia que hoje a gente vê muitas empresas dando, por trás da flexibilidade, por trás da confiança, existe esse conceito. Pensa numa operação fabril, né? E aquela liderança de comando e controle. Então, as pessoas eram engessadas, não pensavam além daquilo. Da confiança, autonomia e flexibilidade, tem um ganho muito grande, e o ganho a gente está ouvindo aqui, né, de nós três vivendo nessa situação. Então, se você é essa pessoa que já recebeu esse feedback, né, ou se em algum momento você achou que você estava entrando num modo de microgerenciamento, ou de follow-up constante, né, ou de cobrança do seu time, pensa também de onde isso está vindo, né, pensa qual o ganho que você está tendo com isso. Gente, e como conseguir encontrar um equilíbrio entre performar em crises e respeitar os limites? Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, viu, Thalita? Você falou que era a primeira, mas eu acho que é essa. Eu acho que é bem difícil, mas eu diria, e vai parecer mega simplista, autoconhecimento. Pra mim, tudo começa por aí. Se você se conhece, né, você conhece os seus limites. Para você respeitar limites, você precisa conhecer os seus limites. Então, acho que começa daí, de se autoconhecer, porque autoconhecer tem relação com o limite, tem relação com a forma que eu trabalho melhor, a forma como eu lido com as pessoas, a forma como eu lido com as minhas emoções, tem muita coisa envolvida, né? Então, pra mim tem um quê de autoconhecimento, e o outro que é de autocompaixão, que eu e a Jéssica, nas nossas poucas interações de um mês, a gente conversou um pouco, já indiquei um livro pra ela que me ajudou muito. Eu acho que a autocompaixão tem me trazido muito equilíbrio, né? De tipo assim, e o que é autocompaixão? Autocompaixão no final do dia é eu me tratar com gentileza quando a autocobrança vier, ou quando eu ultrapassar um limite ou alguma coisa desse tipo. E eu perceber que tá tudo bem, né? Errar, tá tudo bem. Às vezes até me cobrar, e perceber que me cobrei demais, e o que eu vou fazer com isso? Então, se dar um pouco de compaixão. Eu amei o livro, já li 1/4 dele em 2 dias. E eu acho que compaixão, né, é uma palavra que é difícil explicar, né, no português. Mas uma coisa que o livro fala lá é que se tem algum momento que você errou, e a primeira coisa que você pensa é uma automutilação, no sentido de você fala palavras ruins pra você mesmo, por exemplo, eu sou uma burra, é óbvio que eu não ia conseguir. Se você tá fazendo isso constantemente, para e pense, assim, que isso é um dos princípios de você realmente ter autocompaixão, de você parar e refletir sobre as suas ações, sobre você poder errar. E aí tem até uns exercícios nesse livro que é de você sair da sua perspectiva de você mesmo e colocar como se você fosse um amigo ou outra pessoa te dando uma dica sobre isso, te dando um feedback, te falando, nossa, não tem nada a ver, todo mundo erra e tudo mais. E você fica fazendo esse exercício até você conseguir, de fato, se conectar e deixar de ter essas ações, assim, né, de mutilação, enfim. Mas aí, falando sobre o equilíbrio entre performar, o que eu tô encontrando, o que eu penso em fazer é assim, eu tento fazer uma coisa de cada vez. Eu vou como se fosse experimentando.
E até eu encontrar, de fato, um resultado que seja satisfatório. E aí, sobre esse equilíbrio, o que eu tenho feito no momento é, se eu não estou performando, no sentido de se eu não estou produtiva no dia, eu tenho autocompaixão e eu converso também com pessoas para falar sobre isso, pessoas que eu preciso alinhar expectativas. Então, olha, não estou conseguindo. E eu acho que esse é o meu primeiro momento, assim, de conseguir equilibrar. É falar não, sabe? É de chegar e contar com o outro para poder falar não. Acho que... E isso tá respeitando muito os meus limites, assim, ultimamente. Isso tem me feito muito bem. Também sou da área de produto, assim como a Jéssica, e já é inerente à área uma super cobrança por resultado, né? Eu imagino que nos Estados Unidos seja igual, assim, não importa se a economia tá boa ou não, existe uma super cobrança por resultado nessa área. Então não ajuda tanto se a gente colocar um peso muito grande se cobrando, né? Fazendo essa autocobrança pesada também, né? Somando a cobrança que já existe. Tento fazer bem parecido com a Jéssica, tenho praticado também bastante esse exercício da autocompaixão. Não é passar a mão na cabeça, assim, não é isso, mas é de fato entender os meus limites, ou tentar identificar a maioria deles, né? Às vezes eu me passo também, eu me cobro pra caramba, mas tentar identificar esses limites, entender que eu tô dando o meu melhor para aquela situação, também evitando falar palavras horríveis para mim mesma, foi isso que a Jéssica falou. Eu acho que faz diferença um pouquinho disso no nosso dia a dia, então acho que aprender a fazer isso com você mesma, né, da autocompaixão, pode ajudar um pouquinho a cada dia também. Não vamos colocar uma outra cobrança em cima do autocuidado, digamos assim, né? Mas tentar incluir isso pouco a pouco no dia a dia, acho que faz a diferença mesmo. Uma dica que eu vejo muita gente fazendo, é algo que eu não estou fazendo ainda, mas que pega um pouco do que a Jéssica falou, é você estabelecer as suas metas da semana ou do dia. E essas suas metas já respeitam esses limites. Primeiro, você estabelecer... Acho que é super importante você saber o que te energiza e reenergiza e organizar a sua semana e o seu dia, a sua agenda para isso. Então, por exemplo, se você precisa fazer yoga, você precisa ter o seu momento de leitura, você precisa ter o seu momento para estar com a sua família, reserve aquele tempo e organize basicamente a sua semana e o seu dia já respeitando aquele horário que você separou. Então já pré-estabeleça, foi uma coisa que eu fiz desde a segunda semana da quarentena, em colocar horários fixos para várias coisas que recuperam a minha energia e distribuir as minhas prioridades da semana dentro dos slots. Então eu acho que estabelecer pequenas metas, e eu não sou de produto, mas falando um pouco da linguagem de vocês, quando vocês pegam um problema e quebram em pequenas partes, é basicamente isso, tentar distribuir as prioridades e as tarefas dentro de um espaço que você previamente estabeleceu como seu limite. Uma coisa que a gente adotou lá na Samap, entre os PMs da nossa tribo, são as promessas que a gente tem para a semana. Essa atividade de separar 4 promessas da semana fez com que a gente conseguisse, de fato, entender o que é mais importante, sintetizar, né? E basicamente quais são os outcomes, quais são os objetivos ali que você quer alcançar, o que você espera alcançar naquela semana. Então acho que isso também é uma forma de você setar expectativas com você mesmo, sabe? Obviamente que aparecem 1000 outras atividades durante a semana que não tem a ver com suas promises, mas faz você refletir, sabe? Muito bom, a gente já falou de um monte de coisas aqui, a gente já até deu algumas dicas, né? Mas então vamos para um bloquinho específico de dicas sobre como não se cobrar tanto, ou o que pode ajudar a gente no momento de autocobrança muito forte. Quem quer começar? Eu posso puxar aqui. Além das promessas da semana, a dica que eu já falei bastante também é pedir ajuda. Essa ação, ela muda vidas. Peça ajuda. E tem muito a ver também com o alinhamento de expectativas. Então, se você tem um gestor, um líder, que você sabe que esse líder tem expectativas, busque saber quais são as expectativas que ele tem. Ou ela tem. Né? A sua líder tem. Busque saber. Uma vez que você já saiba quais são as expectativas, fica muito mais fácil você lidar com as suas frustrações, com a sua cobrança, inclusive para você direcionar seus esforços, né? Como se fosse
realmente o alinhamento com os stakeholders, sobre quando você está construindo um produto. Você não vai construir o produto da sua cabeça. Você precisa alinhar todas as partezinhas dele. Então, faça isso, inclusive, com as suas atividades também. Acho que essa é uma dica que eu tenho voltada para produto e trabalho, assim. A minha dica é uma dica de livro. Eu acho que o livro, a gente não falou o nome aqui, o livro que eu e a Jéssica a gente comentou. O nome do livro se chama Autocompaixão, da Christian Neff. Me ajudou demais. E a segunda dica conectada com o que a Jéssica falou é: fale, se comunique, não guarde para você. Em todos os aspectos de falar, né? De falar para estabelecer limites, falar para pedir ajuda, falar para falar em voz alta com outra pessoa para ver se você tá louca, né? Tipo assim, eu tenho momentos como esse, né? De quando eu tô sentindo uma cobrança muito grande, eu falo com alguém e a pessoa me ajuda a ver sobre outra perspectiva. Então, fale. E até de um ponto de vista aqui como people partner, é muito mais fácil quando a pessoa se abre, se comunica e a gente não precisa ficar tentando descobrir e desvendar. Minha segunda dica é isso: fale, se comunique. Eu tenho uma dica, pode ser a mais boba das dicas que foram dadas aqui, mas é uma dica para quem tá nesse momento de super cobrança consigo mesma, tá sobrecarregada com isso e tal. Essa semana eu tava desse jeito. E aí, por acidente, eu tava no Spotify, assim, meio que vendo o que eu ia escutar. E aí eu lembrei da Beyoncé. Por alguma razão, eu não sei qual. Mas eu fui lá na minha pastinha Beyoncé no Spotify, ouvi algumas músicas que eu já tinha salvo dela e resolvi ouvir o Homecoming, que não é novidade pra ninguém, né? Porque foi o show que ela fez lá no Coachella em 2018. Mas, gente, dá uma energia isso, assim, me fez acreditar que eu posso fazer tudo, que tudo é possível, e aí eu consegui priorizar as atividades do meu dia, atacar cada uma delas, e foi uma coisa que me energizou demais. Então talvez possa funcionar para mais mulheres aí. Então ouçam Beyoncé Homecoming, tá lá no Spotify, é um álbum ao vivo, né, como eu falei, o show que ela fez lá no Coachella, que foi histórico por N motivos, né? Ela foi a primeira mulher negra a ser cabeça de chave, digamos assim, do Coachella. Também é um show cheio de significado para as mulheres, né? Dá muita força, dá muito empoderamento mesmo, dá muita energia para você entender que você pode fazer as coisas no seu limite, enfim, mas que você consegue. Então foi uma coisa que me energizou demais essa semana. Então minha dica é Homecoming, da Beyoncé. Eu amei, tá? Uma coisa que eu tava pensando enquanto tava falando cara, será que você já deu conta que o que você faz... Agora eu tô falando para as pessoas que estão ouvindo, assim, também nós aqui, né? Que o que você entrega já é muita coisa, assim, já é uma coisa muito legal. Bem provável que você já faça coisas muito legais no seu dia a dia. E que a gente tá sempre buscando, obviamente, crescer, ser pessoas mais bem-sucedidas ou mais inteligentes. Mas o que você já é hoje já é foda, entendeu? Acho que a nossa dificuldade é de reconhecer isso, né? Essa step que a gente já tá hoje já é muito legal. Então acho que a dica é reconhecer esses seus momentos, assim, esses seus valores. E não olhar muito pra frente sempre, mas também olhar pro presente, né? Adorei, Jé. Eu tenho um diário. Sim, 31 anos e eu tenho um diário. Há 3 anos eu tenho essa prática e tem me ajudado muito justamente por isso. Então, quando eu tenho momentos assim, dias de energia baixa, ou dias que autoestima ou autocobrança pesaram demais, eu releio. E aí eu gosto de registrar essas coisas legais que acontecem em alguns dias e coisas que eu me orgulho de mim mesma, feedbacks que as pessoas me dão, e quando eu releio, isso aquece o coração, sabe? Me ajuda bastante. Eu adorei, gente. Boas dicas e boas reflexões aí, acho que para todas e todos que estão ouvindo a gente. E para mim também, com certeza. Eu amei, gente. Esse livro super vale a pena, realmente tá... É engraçado que eu tô nessa posição, né, de dar dicas. O que eu mais preciso, inclusive, conversando com a Thalita sobre isso, assim, é de fato ter essas dicas, é de fato parar e refletir, entender isso, assim. Não tá fácil pra ninguém, as coisas estão tão conturbadas e tá tudo bem. A dica da Rê também, de você parar entender as coisas e ouvir e tudo mais, acho que é fundamental.
tá difícil mesmo e vamos seguir em frente, né? Verdade, amei também, gente. Amei muito falar sobre isso. Acho que falar, foi o que eu falei, né? Falar ajuda. E quando a gente encontra pessoas que estão passando pela mesma coisa que a gente também, acho que cria uma conexão, enfim. Você sente que tem uma rede de apoio de pessoas com quem você pode contar. Gostei demais. Espero que ajude a muitas pessoas. Eu queria que vocês deixassem agora os contatos de vocês, caso alguém queira trocar uma ideia sobre esse episódio, ou enfim, sobre outros assuntos. Conta aí, gente, como é que as pessoas encontram vocês nessa internet? Vocês podem me procurar por Jéssica Seixas no LinkedIn ou no Slack. São as principais formas de comunicação. Eu não uso muito e-mail para conversar, eu acho que prefiro essas duas ferramentas. Vocês podem me encontrar como Renata Santana no Slack e Renata Barreto Santana no LinkedIn também. Acho que são as duas formas que eu acho que eu mais consigo interagir. Um adendo bem importante, vocês comentaram do Slack e me lembraram, ainda bem. O Slack é a nossa comunidade, né? É uma comunidade 100% fechada para as mulheres, 100% feita pelas mulheres também. Então, para as mulheres que quiserem se juntar a nós lá, é só acessar bit.ly/comunidademdp. Eu vou deixar também esse link e links para as dicas que a gente comentou aqui nesse episódio e no post do Medium também. Gente, eu queria agradecer demais vocês, eu achei muito bom, foi muito bom ter conversado sobre isso com vocês, vai me ajudar também e com certeza vai ajudar as pessoas que estão ouvindo a gente. Obrigada de verdade e portas abertas aí para novos episódios quando vocês quiserem. Eu que agradeço o convite, obrigada Jess, como a gente chama ela aqui, obrigada Thalita e estou super à disposição para mais bate-papos como esse. Parabéns pela iniciativa. Obrigada também, obrigada por aceitar o convite. Acho que eu não pensei em uma pessoa melhor para falar sobre isso que você. Acho que você é realmente uma pessoa super inspiradora, inclusive para mim lá dentro da Samap. Obrigada, Thalita, também por encabeçar essas iniciativas incríveis. A comunidade de mulheres de produto, de fato, assim, tem um impacto muito grande na nossa sociedade, na nossa comunidade. Assim, acho que as pessoas que estão ouvindo aqui, mesmo não sendo mulheres, já conhecem, já entendem. E, sem dúvidas, ter essa comunidade faz com que eu me sinta mais segura, eu sinto um apoio. Como a gente abraçar e apertar as mãos de várias mulheres, milhares de mulheres aí pelo Brasil e até pessoas de fora também. Obrigada, tá? Acho que foi muito legal mesmo. Obrigada. Valeu, gente. Contem com a comunidade sempre que vocês precisarem. A gente tá lá para isso. É um ambiente seguro e aberto para todas as mulheres. E para quem tá ouvindo a gente, muito obrigada também por prestigiar. Continue acompanhando a gente nos próximos episódios do podcast Mulheres de Produto e vejo vocês no próximo. Até mais!